Formigas mais pesadas que seres humanos? Nosso corpo armazena mais dados que um computador moderno. Temos dentro de nós algo mais extenso que a muralha da China, que poderiam dar 2 voltas no planeta. E o que é maior? Quantidade de estrelas ou grãos de areia na Terra? Se fosse uma prova, o que você chutaria? Isso e muito mais em 10 comparações curiosas que vão explodir sua mente. Profundidade do oceano versus o Monte Everest. Você já se perguntou como é profundo o oceano? A Fossa das Marianas, a parte mais profunda do oceano, tem cerca de 36 mil pés de profundidade, mais ou menos 11 quilômetros. Se colocássemos o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo lá dentro, ainda teríamos mais de 7 mil pés de água acima dele, ou seja, mais de 2 quilômetros, pois o Everest tem menos de 9 quilômetros de altura e é o ponto mais alto do planeta Terra em relação ao nível do mar. Velocidade da luz versus a velocidade do som. A velocidade da luz é incrível. Esse número é gigante, quase 300 milhões de metros por segundo. Em comparação, a velocidade do som é de apenas 343 metros por segundo. Isso significa que a luz é quase 1 milhão de vezes mais rápida que o som. É por esse motivo que o trovão chega tão atrasado depois do relâmpago. O tamanho do Sol versus a Terra. O Sol é tão grande que cabem mais de 1 milhão de terras dentro dele. Imagine se a Terra fosse uma bola de basquete, o Sol seria do tamanho de um campo de futebol. Formigas versus seres humanos. As formigas juntas pesam mais do que toda a população humana. Se somássemos o peso de todas as formigas do planeta, teríamos um peso maior do que a soma de todos os seres humanos. É muita formiga. Se elas não me picassem, eu não ligaria. Até gosto das formigas. A Grande Muralha da China versus o comprimento dos vasos sanguíneos. A Grande Muralha da China tem mais de 21 mil quilômetros de comprimento. Para ter uma ideia do que seria isso, a distância entre Nova York, nos Estados Unidos, e Sydney, na Austrália, em linha reta, é de aproximadamente 16 mil quilômetros. A extensão total da Grande Muralha da China seria ainda maior do que a distância entre essas duas grandes cidades do mundo. Outro exemplo seria dar quase uma volta completa ao redor do Equador da Terra, que tem uma circunferência de aproximadamente 40 mil quilômetros. Portanto, a extensão total da Grande Muralha da China seria um pouco mais da metade dessa circunferência. Se esticássemos todos os vasos sanguíneos do nosso corpo humano, os vasos teriam mais de 96 mil quilômetros de comprimento, mais de 4 vezes a extensão da muralha. Você já tinha imaginado que seus vasos podem dar mais de 2 voltas completas ao redor da Terra? Imagina a complexidade desses vasos. A idade do universo versus a idade da Terra. O universo tem quase 14 bilhões de anos. Já a Terra tem apenas 4,5 bilhões de anos. Isso significa que o universo já existia por mais de 9 bilhões de anos antes da Terra sequer ser formada. Chegou atrasadinha, hein, Terra? Capacidade do cérebro humano versus capacidade de um computador. O cérebro humano é um órgão incrivelmente complexo e poderoso. Estima-se que ele pode armazenar cerca de 2,5 petabytes de informações, o que equivale a 2,5 milhões de gigabytes. Em comparação, um computador de última geração pode armazenar cerca de 4 terabytes, ou 4.000 gigabytes. Isso significa que o cérebro humano é capaz de armazenar cerca de 625 mil vezes mais informações do que um computador moderno. Você é uma máquina incrível e não sabia. A distância da Terra à Lua versus pilha de papel. A distância média entre a Terra e a Lua é de quase 385 mil quilômetros. Se empilhássemos folhas de papel uma em cima da outra, precisaríamos de cerca de 260 bilhões de folhas para cobrir essa distância. Seria uma pilha de papel absurdamente alta. População de Xangai versus população da Islândia. A cidade de Xangai, na China, tem uma população estimada de cerca de 26 milhões de pessoas. Em contraste, a Islândia, um país inteiro, tem uma população de apenas 366 mil habitantes. Ou seja, uma cidade 71 vezes maior que um país. Quantidade de estrelas versus grãos de areia.
Imagina todos os grãos de areia em todas as praias do planeta. Seria um número muito grande, não é? Mas quem iria fazer essa contagem? Meio difícil, não? Contudo, é possível fazer uma estimativa. Um grupo de pesquisadores da Universidade do Havaí tentou fazer essa conta. E como eles conseguiram fazer isso? Eles estabeleceram um tamanho médio para um grão de areia, calcularam quantos grãos existem em uma colher de chá e depois multiplicaram esse número por todas as praias e desertos do mundo. Com isso, os especialistas concluíram que a Terra tem cerca de 7 quintilhões 500 quatrilhões de grãos de areia. E estrelas do universo? Não pode ter mais do que isso, não é? Errado. É muito difícil estimar o número de estrelas e de galáxias no universo. Na realidade, mais difícil do que os próprios grãos de areia. As estrelas não estão espalhadas ao acaso pelo universo. Encontram-se aglutinadas em ilhas estelares denominadas galáxias. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. As galáxias possuem em média centenas de bilhões de estrelas, e as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas, ou seja, o número de estrelas no universo é muito maior que o número de grãos de areia em toda a Terra, ou ainda do total de células existentes em todos os seres humanos do nosso planeta. Você tem ideia de quanto somos pequenos em relação a todo o universo? Isso aí, pessoal, vídeos virão na próxima semana. Façam sua inscrição para não perder. Você não tem ideia do que está por vir. Teremos uma jornada incrível e muito divertida pela frente. Deixe seu comentário. Faremos questão de responder a todos. Abraços.